Somos a Passarelli Engenharia e Construção, uma empresa sólida, com 90 anos de história, tradição e pioneirismo. Desde a nossa fundação em 1932, atuando no setor de residências e galpões de café, ampliamos nosso escopo nos anos 50 para os segmentos de infraestrutura, edificação, empreendimentos imobiliários, óleo e gás. Com mais de 2.000 obras já entregues, nos tornamos uma referência de tradição e expertise que nos permite hoje oferecer uma experiência completa e integrada da pré-engenharia até a inauguração. Sempre em busca de novas tecnologias, a Passarelli tem o pioneirismo em seu DNA. Há mais de 40 anos foi responsável por trazer ao Brasil o Shield, que executa a perfuração do subsolo sem a necessidade de abertura de valas, proporcionando mais segurança e conforto para a população e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Com mais de 10 Shields em atividade, incluindo o único para solos rochosos da América Latina, nos tornamos referência na utilização de métodos não destrutivos. Somos premiados e reconhecidos pelo uso da tecnologia BIM, um processo que integra na modelagem 3D de cada empreendimento toda a multidisciplinaridade da empresa, possibilitando o acompanhamento da obra antes, durante e depois da construção, otimizando as etapas e antecipando quaisquer imprevistos. Na área de infraestrutura, temos uma longa tradição em obras de saneamento, essenciais para o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente. Estabelecer novos aeroportos e adaptar os atuais às necessidades de um mundo globalizado se tornou uma das principais expertises da Passarelli, que atua em projetos pensados e desenvolvidos para garantir segurança, qualidade e prazo, minimizando interferência nas atividades desses espaços. Somos especialistas em edificação. Nossos projetos de hospitais, shoppings, galpões logísticos, empreendimentos residenciais, corporativos, públicos e comerciais são referência nacional e internacionalmente. Passamos a atuar de forma independente no setor de incorporação imobiliária, desenvolvendo empreendimentos diferenciados para oferecer mais qualidade de vida com a melhor localização. A Passarelli conta ainda com a HBSP, locadora de máquinas e equipamentos, uma empresa especializada em fornecer equipamentos de construção civil e soluções em tecnologia, estrategicamente localizada na rodovia Raposo Tavares. Sempre atentos aos impactos sociais e ambientais nas nossas obras, fundamos o Instituto Silvio Passarelli, instituição reconhecida pelo MEC como referência para a educação básica no país, mesclando teoria e prática em prol da construção de uma percepção de vida positiva para crianças e jovens. Excelência é o nosso jeito. Da pré-engenharia à inauguração, conte com quem entende do assunto. Passarelli, Engenharia e Construção. Então, como vocês viram, são duas empresas bastante conceituadas, uma com 90 anos de existência, uma outra com 77 anos, e elas se formaram, se juntaram para formar esse consórcio, né, o Consórcio Mananciais São Paulo. É um contrato com a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Habitação, e ele consiste aí, na requalificação das áreas de mananciais da represa Billings, além da regularização fundiária de loteamentos precários, né, remanescentes. Então, o escopo de trabalho nosso ele é bastante diversificado, ele vai desde canalização de córrego, eliminação de risco em encostas, construção de unidades habitacionais novas para receber essas famílias remanejadas, implantação de redes de infraestrutura urbana, pavimentação, urbanização. É um contrato bastante diversificado, né? Ali estão os dados principais, é um contrato antigo, né, de 2012, mas que se termina em 2026, junho de 26. Estamos hoje aí com 80% do escopo avançado
e, em valores atuais, aí, é um investimento da prefeitura que chega na ordem de 1 bi. Como eu disse, né, as atividades são bastante diversificadas, então ele tem os principais números aí da obra, em torno de 140 mil metros quadrados de urbanização, contenções. Para dar conta de todo esse serviço, a gente tem uma estrutura bastante robusta na obra, né? A gente brinca até que a gente acaba tendo que desenvolver uma empresa dentro desse projeto, né? A gente tem pouco apoio corporativo nas rotinas operacionais. Acho que contabilidade, o fiscal é corporativo, mas o restante, todas as atividades a gente desenvolve no próprio canteiro. Então, a gente tem lá setor de planejamento, de suprimento, gerência de QSMS, administrativo financeiro, contas a pagar. É uma estrutura bastante robusta para dar conta desse escopo todo. Em termos de desafios que esse contrato traz, a gente tem aí a parte de logística e suprimentos, a gente tem frentes de obras espalhadas a até 15 quilômetros de distância do canteiro central. Isso é um desafio. A gente sofre com alterações de escopo recorrentes, né, porque uma área de risco que há 10, 12 anos atrás, quando o contrato foi licitado, não existia, hoje ela pode existir e precisa atuar. Se a AB ela precisa atuar e acaba incorporando isso no nosso contrato. Então, a gente tem que estar preparado para essas alterações o tempo todo, essa multidisciplinaridade de equipes, essa proximidade das obras que estão, na verdade, inseridas dentro da comunidade, né? Isso é um agravante. A gente depende muito de liberações de frente a serem providenciadas pela prefeitura, então nem sempre você tem uma sequência de obra que a gente gostaria em termos de planejamento. Você depende de remoção de famílias para você avançar com a obra. Muitos conflitos da população com a prefeitura, eu acho que isso daí independe de ser São Paulo ou qualquer outro local, essa desconfiança da população com o poder público é gritante. E a atuação de lideranças comunitárias e políticas também, que a gente sofre bastante, principalmente esse ano, o ano eleitoral, foi bastante complicado. Então, esses desafios operacionais fizeram com que a gente sentisse a necessidade de estar dando um passo numa melhoria de gestão. Foi quando a gente buscou a Produtari para nos ajudar, né? A gente precisava ter uma melhoria de eficiência, de performance e de gestão mesmo. E a Produtari ela entrou com a gente em 2023, escolhemos o escopo de prédios para atuar com a Produtari inicialmente. Então, essa é uma das frentes que a gente iniciou com a Produtari. Esses 3 primeiros prédios, a gente decidiu implantar o Lean neles. Porém, deixa eu ver se eu... Aqui e aqui, eu já tinha 3 prédios que estavam construídos sem esse apoio da Produtari. Então, foi muito fácil a gente conseguir comparar os resultados obtidos antes e depois do Lean implantado aqui. Antes de terminar aqueles 3 prédios, a gente já tinha percebido os benefícios que o Lean Construction ia trazer. Então, a gente já tinha estendido o escopo da Produtari para atuar também num outro complexo residencial que a gente estava construindo ali próximo. Então, é a obra do João Cabanas. Então, eles começaram a atuar também junto com a gente nesse projeto. Diante dos estudos que foram feitos, né, o início do trabalho, de cara a gente já conseguiu perceber algumas oportunidades de melhoria. A principal delas seria a antecipação do prazo do cliente, né, a entrega de unidades habitacionais para o cliente num prazo mais reduzido, além de satisfazer o cliente, ia ter toda uma consequência reversa de melhoria dos fluxos de caixa do empreendimento, disponibilização de novos recursos por parte da prefeitura para a gente executar outras obras. Então, isso tudo aqui estava atrelado a uma performance melhor nos prédios. Uma maior coordenação entre os setores e o suprimento disponível na obra no prazo adequado, né? São as melhorias, as oportunidades de melhoria que a gente identificou no projeto. Entrando aqui já no conceito aqui do Lean Construction,
A gente tem o Last Planner, que é o conceito do último planejador, e ele é dividido em 3 blocos, né? Tem o bloco do longo prazo, do médio prazo e do curto prazo. Em cada bloco desses, a gente objetiva responder uma pergunta. Então, na etapa inicial do longo prazo, é onde você tem o teu cronograma macro, teu planejamento, tuas atividades, no longo prazo. Então, você tem a sequência das atividades, o encadeamento entre elas, e ali você está respondendo o que eu devo fazer. Eu devo construir um prédio. Então, ali é um planejamento macro, é o de longo prazo. Esse planejamento ele é mais detalhado num horizonte de médio prazo, através de uma rotina que a gente chama de 6-week look ahead. Que é o quê? É você estar olhando hoje as atividades que você precisa executar daqui a 6 semanas. Então, essa é uma reunião semanal que é feita junto da produção. A produção, na verdade, ela é protagonista nesse momento, porque é ela que traz todas as restrições que impediriam que as atividades na próxima 6ª semana fossem executadas conforme previsto. Então, ali você sai com um mapa de restrições que precisa ser acompanhado e tratado semana a semana, para que na 6ª semana a gente esteja com aquela atividade apta a ser executada. Esse acompanhamento semanal, algumas restrições vão sendo eliminadas, e essas atividades atreladas a essas restrições, elas são incluídas numa programação, uma proposta de programação semanal, que aí já é entrando no bloco de curto prazo. Essa proposta de programação de atividades ela é apresentada para a equipe de produção, que valida aquilo. E aí se responde à última pergunta, que é o que eu vou fazer de fato, né? A etapa inicial eu pergunto o que eu devo fazer, a segunda, de médio prazo, é o que eu posso fazer, o que está liberado para eu fazer, porque as restrições foram eliminadas, e a última etapa, que é a do planejador final, é o cara lá na ponta que vai realmente executar, e ele valida aquela programação dizendo, eu vou fazer essa atividade na semana que vem. Então, essa programação executiva semanal ela é acompanhada diariamente numa atividade que a gente chama de check-in, check-out e reporte de problemas. E aqui algumas imagens de como isso daí foi sendo tratado na obra mesmo. Né? A gente tem ali o mapa de entregáveis, uma planilha de cronograma, com datas, as linhas de balanço. Deixa eu botar aqui. As linhas de balanço. Isso tudo sai do cronograma macro, onde tem o encadeamento das atividades, e aqui a gente consegue enxergar qual a atividade mais crítica, que pode impedir a programação das demais. Então, aqui, nesse exemplo, a gente está vendo uma linha mais deitada aqui, que é vermelha, significa a atividade das estruturas. Então, ela está dizendo aqui que ela, em algum momento, ela vai impedir que as outras atividades comecem. Então, o trabalho todo ele é feito para que essas linhas de balanço fiquem mais equalizadas. Aqui já um exemplo lá da etapa de médio prazo, né, do 6-week, uma reunião semanal. A gente tem aqui as planilhas de restrições e as programações semanais. E aqui é a etapa de curto prazo, da validação da equipe de produção, e o check-in, check-out, que é feito lá na linha de produção mesmo. Falando um pouquinho do TACT, né? TACT, na verdade, é o ritmo das atividades. Já falamos aqui, já ouvimos aqui os colegas falando da aplicação do Lean na indústria, né? E eu acho que esse slide aqui ele é muito esclarecedor da grande diferença da aplicação do Lean na construção. Na indústria, enquanto o produto ele se move através das estações de trabalho, né, numa linha de produção de um carro, por exemplo, na construção, o produto ele é fixo, e o que se move é exatamente a força de trabalho. Então, são todas as equipes que têm que percorrer o produto para que ele seja construído. E isso daí gera uma complexidade enorme, porque você tem diversas equipes trabalhando no mesmo produto e elas precisam estar muito alinhadas, né, num regime de fluxo constante para que não haja tempo de espera de equipe nenhuma. Né? Então, a definição do TACT, que é o ritmo, ele depende do lote mínimo, né, no nosso caso lá foi um apartamento,
a sequência das atividades que precisam ser estudadas, as limitações, que é essa interdependência entre elas, que é o encadeamento das atividades. Ela precisa dos quantitativos desse lote mínimo, e ela precisa das equipes. De posse dessas informações, você consegue calcular o TACT de cada atividade. E, analisando o TACT de cada atividade, você consegue enxergar os gargalos que aquilo ali está gerando, os tempos de espera que podem estar gerando em alguma das equipes. E, fazendo esses ajustes, né, esse balanceamento, você gera um novo TACT ajustado com um novo cronograma. Aqui é o exemplo do primeiro prédio que a gente implantou, né? Então, as linhas de balanço, como eu tinha explicado, a linha da estrutura. Aqui são todas as atividades inseridas nesse processo da estrutura do prédio, então isso tudo é analisado, a sequência das atividades. E aqui eu trouxe um outro, para fazer um paralelo e a gente entender bem a diferença e o que gerou o ganho, né, do Lean implantado lá. Esse é o primeiro prédio que a gente tinha feito. Então, a gente seguia numa sequência que a gente chama de execução em X. A gente dividia o prédio no meio, na junta de dilatação, né? E aí, enquanto a equipe de alvenaria estava trabalhando desse lado, a equipe de carpintaria estava trabalhando do outro, e aí invertia no próximo pavimento, a de alvenaria ia para um lado, a de carpintaria para o outro, e você ia subindo o prédio em X, que a gente chama. E o que isso significa? Significa que o andar que tem 6 a 8 apartamentos, a gente estava fazendo um lote mínimo de 3 apartamentos, né? 3 a 4, quando é a metade do prédio. Além disso, a gente dificilmente conseguia ajustar esse tempo de execução, esse TACT, da alvenaria com a estrutura. Então, vira e mexe, as equipes ficavam paradas, né? Ou uma parada e aguardando a outra liberar a frente do pavimento superior. Deixa eu mudar aqui. A grande mudança proposta pela Produtari foi a gente alterar essa sequência e tentar trabalhar em linha, né? numa espécie de trem-tipo, onde as equipes elas vão linearmente dentro do pavimento, liberando as suas atividades dentro do lote mínimo, que foi um apartamento por vez, né? Então, você tinha a equipe de bloqueiro liberando um apartamento, e ela ia para o próximo, atrás já vinha o cara da carpintaria, e ia para o próximo, e assim vai. E essa mudança do TACT gerou uma redução, uma oportunidade de redução de 2 meses no prazo da estrutura do prédio todo. Aqui é um exemplo de como que ficou, né, as linhas de balanço antes, mostrando a estrutura sendo um restritivo para as demais, porque eu não conseguia começar nenhuma atividade subsequente antes, porque ela ia parar no meio. E com os ajustes que foram propostos, ela ficou um pouco mais vertical. Então, isso daí fez com que todas as atividades subsequentes eu pudesse começar um pouco antes e gerou esse ganho de prazo no final do projeto. Em termos percentuais, a gente está falando aí que o ciclo médio de cada pavimento reduziu em cerca de 35% com esse novo ajuste do TACT. Além da estrutura do prédio, a gente também estudou o TACT de outras etapas dos edifícios. Então, a gente estudou a fundação de um dos prédios, na mesma sequência lógica do que já foi explicado, e obtivemos aí uma redução desse ciclo na ordem de 25%. Estudamos também a estrutura de um outro prédio, porque o projeto ele era diferente, então precisava ser estudado novamente, não dava para eu replicar o estudo que tinha sido feito anteriormente. E, nesse prédio, a redução do ciclo foi de 35%. E estudamos também o TACT de cada instalação e acabamentos do prédio, né? E isso também deu uma redução na ordem de 32%. Falando um pouquinho aqui das lições aprendidas e as maiores dificuldades que eu elenquei aqui, a gente tem realmente um problema na construção civil, que é a qualificação da mão de obra, né? Eu acho que a construção civil é um setor muito arcaico ainda, trabalhos muito manuais,
e com um nível de qualificação muito baixo. Então, existe essa necessidade, eu percebi muito claramente isso durante esse processo, de você fazer o cara que está lá na ponta entender os benefícios que isso daqui está trazendo, né? Seja o subempreiteiro que está lá com a gente, que muitas das vezes você tem que chegar para ele e falar, pô, você precisa botar mais uma ou duas pessoas aqui nessa atividade, porque você vai produzir mais. E, na cabeça do cara, ele acha que ele vai botar mais 3 pessoas de custo na obra dele, né? Então, é realmente difícil você convencer um público com uma qualificação mais baixa assim. Acho que a construção civil precisa realmente disseminar essa cultura de eficiência e produção enxuta nas equipes. Isso não é tão claro na construção como é na indústria, né? Na indústria é impensável você não trabalhar desse jeito. Na construção, por incrível que pareça, não é assim. Já falei aqui a questão de lidar com um público menos instruído e que tem limitações para enxergar esses benefícios. Uma melhor comunicação e interação das equipes, isso daí é notório. Quando você aplica essa metodologia, você está colocando todo mundo na mesma página o tempo todo. Então, está todo mundo ciente dos problemas e dos objetivos comuns. O comprometimento da autogestão do projeto é fundamental, porque, se não tiver esse top-down, realmente as rotinas se perdem. E uma outra coisa que eu também trago como lição aprendida é a gente não subestimar qualquer projeto, por mais simples que pareça. Aí é mais pessoal mesmo, meu. Eu sou formado já há alguns anos e eu sempre gostei de obra de infraestrutura pesada. Nunca foi meu sonho construir prédio. Eu sempre brincava que é construir casinha de boneca e tudo mais. E achava que era uma obra de menor importância. E esse projeto aqui me fez enxergar totalmente ao contrário. Fazer prédio é muito difícil, talvez muito mais difícil do que construir uma ponte, um viaduto. É uma complexidade, é uma interação de tantas disciplinas que foi um aprendizado, né? Não subestimar um projeto, por mais simples que pareça. Falando um pouco aqui do que esse projeto aqui, em parceria com a Produtari, está deixando de legado, né? Eu acho que a gente conseguiu, lá na obra, demonstrar para as diretorias das empresas, na prática, os benefícios e a necessidade de aplicar isso em outros projetos, né, de forma até corporativa. Na própria obra de Mananciais, a gente já replicou o Lean em todas as outras frentes de obra, inclusive as de infraestrutura, já visualizando os benefícios. A própria Carioca, ela já trouxe para dentro de outros 5 canteiros a metodologia, com apoio da Produtari também. A Produtari também iniciou agora, recentemente, um trabalho corporativo de estruturação de um sistema de excelência. E a Passarelli está indo no mesmo caminho, né? Eles já tinham feito alguma coisa com o Lean em outras obras e estão com previsões de obras em 2025, todas elas com a implantação do Lean. E aqui, por final, eu só deixei uma palavra, né? Fiquei me perguntando aí se eu pudesse resumir o trabalho todo que foi feito lá em uma única palavra, eu resumiria no engajamento, que eu acho que é o grande benefício desse projeto, né? Você conseguir fazer com que todas as pessoas estejam realmente motivadas para botar isso aqui para funcionar, né? E eu acho que o Lean ele traz essa sensação de pertencimento, que já foi falado aqui por outra colega, a partir do momento que você está dividindo as responsabilidades e deixando aquilo tudo bem estruturado. Então, acho que o engajamento é o que resume aí o meu sentimento aí dos benefícios que o Lean trouxe lá para o nosso projeto. E era isso que eu tinha aí para trazer.